Salve, salve, correnteiros! Hoje, aqui no estúdio Contra a Corrente Podcast, eu recebo as advogadas Clara Taroquela e Renata Ribeiro. Mas antes da gente falar com essas advogadas maravilhosas que vão falar sobre holding familiar, eu vou puxar aqui uma sardinha para a minha patrocinadora Rosemary Rosa Selection. É uma loja super proativa que fica aqui na rua Marise Barros, 214 em Caraí, onde tem tudo dentro do mesmo espaço. Um salão de cabeleireiros top demais, tanto masculino como feminino. Tem uma parte de roupas muito legais, tanto para mulheres como para homens. Moda praia. Ela assina também uma linha de semi-joias que é muito bonita. Tem muitos acessórios legais. E a parte que eu mais fico doido lá é a parte dos óculos de sol. Tanto masculino como feminino. É muito legal mesmo. A pessoa que gosta fica doidinha. Então, se você está afim de fazer esse investimento no seu visual, passa lá. Rua Marise Barros, 214, Icaraí. Ou se você não é daqui de Niterói e tiver também interesse em comprar alguma coisa lá, www.rosemaryrosaselection.com. E agora, sem mais delongas, vamos bater um papo aqui com essas super advogadas, Clara e Renata. A gente vai falar hoje sobre holding familiar, que eu vou falar para vocês uma verdade, não conheço muito bem, apesar de saber que mexe com patrimônio, mas não estou muito por dentro disso. Mas o meu amigo ChatGPT já fez aqui umas perguntinhas. E antes da gente começar a bater um papo sobre isso, eu quero saber um pouquinho de vocês duas e como é que vocês se associaram nessa questão. Então, é uma honra receber você aqui, Clara. Né? Então, você começa, tá? Nossa. E depois a gente passa a palavra para a Renata. Tá bom. Então, fazendo aqui um breve históricozinho, né, da vida da gente. Isso. Eu sou advogada e trabalhei a minha vida inteira. Eu tenho 30 anos de formada. Fui professora universitária, hoje aposentada, e continuo ativa no meu escritório. E o que acontece? O judiciário está muito difícil, né? As demandas muito difíceis e complicado, porque você busca uma demanda e um resultado e a gente está com uma demora excessiva, abarrotado de processos na via judicial. Né? Muitas então, vezes. O que acontece? Eu hoje fui buscar outras saídas que não me envolvesse mais em tribunal. Sim. E aí, uma dessas que veio com a pandemia foi o meu interesse de estudar sobre holding. E eu aproveitei a pandemia e comecei a me interessar pelo assunto. E foi aonde eu entrei para o time Holding Brasil e comecei a fazer o curso, né, de especialização nisso, e é onde eu conheci a Renata. E a Renata também já era do curso, ela era anterior lá do que eu, e a gente começou a fazer essa parceria. E que deu muito certo, porque a gente tem muito a ver, tem um equilíbrio, né? E a gente tipo bate muito papo. Vira um time, né? Muito bom. Vira um time e foi uma coisa muito legal. Porque a gente tem cliente em comum, a gente trabalha com isso. Né? Fica bom. E hoje, né, que a pandemia veio trazer essa coisa de você trabalhar online, Sim. de casa, e facilitou, porque você pode estar em qualquer lugar. Como a gente também tem um outro parceiro que é de São Paulo, e a gente faz reuniões como se eu estivesse aqui agora, como eu estou com você. E funciona muito bem, né? Muito tranquilo, muito bem. E foi assim, a nossa parceria surgiu e deu certo. Então aí, hoje aqui, junto com você também, né? É isso aí. Renata, vou chegar só um pouquinho mais para perto de você e fala aí um pouquinho de você. Na verdade, a gente gosta de dizer, né, que quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Então tem dado muito certo essa nossa parceria. Eu concordo muito bastante. Com isso. É verdade. Eu acho que um time é muito melhor do que uma pessoa só. É verdade. Um bom time coeso e harmônico, né? Que às vezes não é fácil também de montar. Eu nunca gostei de trabalhar sozinha, nunca tive escritório sozinha, principalmente no direito, né? Que são, às vezes, coisas complexas, você não é o dono da verdade. Sim. Graças a Deus a gente é mutante, né? E assim, o direito também tem as suas evoluções. Sim. E a depender de cada caso é um caso, então é necessário esse debate, essa busca, né? Para que você consiga atender com eficácia aquilo que o outro está esperando de você. Sim. Então, uma das coisas que me chamou nessa parceria com a Renata foi justamente isso. E eu sempre falar isso para ela. Falei assim, Renata, eu quero sempre trabalhar em conjunto.
Nunca foi a minha intenção não fazer sozinha, sabe? Sempre foi fazer em parceria. Sim. Seja com um, com dois, com três. E na holding, né, que é o assunto que a gente vai abordar, isso é muito evidente, muito evidente. Mais para frente a gente fala sobre isso. Deixa eu Renata, acabar de falar. conta um pouquinho dessa história, como é que você chegou a se interessar, né, pelo assunto também? Na verdade, eu também sou advogada, já tem uns 15, 20 anos aí, já tem tempo. A gente nem parece. Pois é, obrigada. Mas, muito botox. Mas a verdade é que eu gosto muito de direito tributário, eu gosto muito, até a minha tese da pós-graduação foi IVA na América do Sul, tô até esperando o Haddad me chamar para ajudar na reforma tributária. Muita ajuda. Poxa, Por conta do IVA, eu gosto desse tema. que agora não é mais Haddad, é taxado. É verdade, exatamente, Verdade. Cada dia um imposto novo. E eu sempre gostei muito dessa área. E aí, na época da pandemia, aquela coisa de o mundo tá acabando, o que vai acontecer com tudo isso? Tem a questão do inventário, os impostos são muito altos do inventário. E aí eu comecei a pesquisar e aí descobri o Time Holding Brasil, que é o curso que a gente se conheceu. E tem sido maravilhosa a experiência, até porque no planejamento patrimonial como um todo, a gente precisa de vários profissionais atuantes ali, de várias áreas, não só do direito. Então, por conta disso, quanto mais gente ali para agregar, Somar, é muito exatamente. Um bom assessor financeiro, né, também. bom. Poxa, Fica bom. e aí você vai entender o porquê também da porque assessoria lidando com o patrimônio, financeira. né, é muito importante. Porque envolve toda a parte tributária, toda a parte financeira, parte contábil, né? E você não é sozinho. A administração. E o legal é que dentro do teu time também está seu filho, o Vitor, que já fez um bate-papo aqui comigo, que é um assessor financeiro e corretor de seguros. Sim. Ele deu uma aula aqui. Deu uma aula. Inclusive, o episódio de vocês vai ficar logo na quinta-feira depois do dele. Então, quem ficar interessado e conhecer mais um pouquinho e quiser conhecer mais um pouquinho sobre assessoria financeira, é só assistir o episódio anterior, que é com o Vitor Taruquela, que é filho da Clara. Então, vamos começar então a falar um pouquinho de holding. Eu vou mandar uma pergunta aqui, mas vocês vão discorrer da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Sim. Então, assim, afinal, o que é uma holding familiar e por que esse assunto está tão em alta ultimamente? Olha, eu vou te dizer que isso tudo começou a ficar evidenciado aqui na mente do brasileiro, que isso já é uma cultura mais lá de fora e que a gente está absorvendo aqui agora, apesar de já existir aqui no Brasil a holding já há uns 20 anos. Sim. Mas agora é um assunto novo e está despertando, a curiosidade, eu acho que muito em função de quê? Justamente desse efeito pandêmico que a gente teve, com muitas mortes, em que as pessoas realmente começaram a ficar muito preocupadas do que vai acontecer e como ela poderia se resguardar. Então, começou-se a se falar de holding familiar mais habitualmente, né? Aquilo que você não conhecia, e as pessoas começaram a despertar um certo interesse. Então, o que seria, assim, grosseiramente explicando, de uma holding? A holding, ela é uma empresa constituída com a finalidade de quê? De você administrar o patrimônio familiar dentro de uma PJ, dentro de uma pessoa jurídica. Com que finalidade? De você realmente proteger aqueles bens para que possa dar continuidade na sucessão da família. Então, esse é um dos objetivos. E por que a holding? Porque hoje ela traz muitos benefícios, que se você parar para pensar em outros institutos, como a gente tem o inventário, que as pessoas começaram a pensar em relação à pandemia, pelo evento morte, que todo mundo sabe que vai morrer, né? Mas a verdade é que não é cultural do brasileiro se programar para o evento morte. Parece que já está chamando ela, né? Não, e você sai de casa todos os dias, você não pensa assim, cara, eu vou morrer hoje. Ninguém se despede quando sai de manhã achando que não vai voltar. Acho que só policial mesmo. Né? Mas isso é uma realidade. Você sai e não sabe se volta. Mas ninguém pensa assim. Então isso começou a ficar muito próximo do brasileiro com a pandemia, porque realmente foi um evento morte. Aconteceu comigo.
Eu, particularmente, eu quase morri com Covid. Eu fiquei com 25% do meu pulmão. Nossa. Eu fiquei no respirador 5 dias, eu tive mal, eu tive grave. E aí, como advogada, eu pensei, gente, eu estou impotente. Chegou a minha hora, e agora? Porque eu sou uma pessoa que eu sou advogada, eu sou, assim, a matriarca mesmo da casa, eu tomo conta dos negócios do meu marido, eu administro. Meus filhos, apesar de serem independentes, graças a Deus, estão bem. Mas tudo é, mãe, me ajuda, faz isso, me dá uma orientação. E eu me vi ali, cara, impotente. Falei, e agora? O que vai acontecer? Como é que vai? Quem vai dar continuidade a isso? E aí foi justamente nessa fase que eu comecei a buscar e entender que para minha vida e para a vida de muitas outras pessoas, a holding podia ser uma saída, uma solução para aquilo que eu objetivava. Porque os custos de um inventário é muito alto. A gente paga impostos altíssimos. Então, aonde está a finalidade, o benefício de você não fazer o inventário e buscar uma holding, né? Então, a Renata também fala muito bem sobre isso e ela vai ter subsídio suficiente aqui para estar entrando nessas questões, mas uma delas é isso. Mas aí você me perguntou o que seria necessariamente. Isso abrange a todas as pessoas? Não necessariamente. Não são todas as pessoas que estão abraçadas e a saída vai ser uma holding. Porque a holding, a princípio, era para grandes empresários, pessoas com muitos patrimônios, para resguardar. Hoje, não. Você pode ter uma holding sem bens. Até sem bens. Até sem bens. Você pode ter uma holding sem bens. Você vai construir e vai colocar, você vai fazer o seu planejamento e depois você vai instituir seus bens. Sim. Já pode começar ela primeiro. E não depois... necessariamente estar dentro dela os seus bens, mas sim uma construção para isso. Então, tudo é analisado, tudo é pensado e essas vantagens a gente vai, no decorrer aqui desse bate-papo, esclarecer melhor isso para você. Então, vou puxar aqui um gancho aí para Renata. Renata, então, pela aula aí que a Clara está dando, e agora você vai dar também a sua, no fundo, a holding familiar, você acha que ela é mais interessante porque acaba sendo financeiramente mais interessante para quem precisa, de repente, fazer um inventário, alguma coisa, se desfazer. Porque até quando você se desfaz de um bem, tem muito imposto também. Né? Seria por uma questão financeira ou também de uma forma de facilitar ou simplificar todo esse procedimento? Quando existe uma morte, como é que é? Na verdade, só complementando o que a Clara falou, o brasileiro ele precisa da educação financeira, educação patrimonial. E o brasileiro não tem essa educação. Não só da questão de não querer falar da morte porque vai atrair, né? Não pode falar. Mas não é nem só isso, é porque também são questões dos investimentos, como é que você vai organizar isso. O brasileiro não tem esse cuidado e acho que hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas têm até procurado mais sobre o tema, preocupadas, porque a gente vive uma geração, a geração do Brasil era muito pobre, aí vem os boomers criando aquele patrimônio e eles vão deixar esse patrimônio para os seus filhos. E a gente precisa organizar isso para os filhos. Eu costumo dizer que o nosso patrimônio é uma grande pizza. Daquele domingo você vai pedir a sua pizza em família, vamos comer a pizza. Aí a gente coloca ela lá na mesa, aí na hora de cortar, você pediu a pizza, você escolheu o tamanho, viu o valor, chegou a pizza, pagou, e aí na hora de dividir, tá todo mundo sentado lá e uma parte dessa pizza, não, você não vai comer não, quem vai comer vai ser o governo. É mais ou menos isso que acontece. Esse é o imposto. Esse é o imposto. É mais ou menos assim. É fácil fazer, porque todo mundo come aquela pizza no domingo, então fica fácil entender. E eu adoro esses exemplos assim, porque a pessoa que, às vezes, que ela tá assim, totalmente alheia a esse assunto, ela já começa a entender. Pelo exemplo. Entendeu? Aí já vai começando a ligar uma coisa na outra. E não é só isso não. Aproveitando só esse gancho, só para ilustrar dentro desse exemplo, por exemplo, se você tem um único bem,
você, né? Ah, não quero casar, não quero nada, nada. Tenho lá essa casa que minha mãe deixou, meu pai deixou e tal. É o único bem que você tem. Mas e aí? E aí? A sua renda dá para você custear esse único bem que seus pais, por uma questão, faleceram? E aí? Esse seu estúdio lindo que fica dentro dessa casa, como é que fica isso? Como O é que Marcos vai seria? ter que vender esse bem único dele Sim. para pagar os impostos. Sim. E tendo a holding, como é que seria isso aí para não ser dessa forma traumática, de ter que se desfazer, porque às vezes os seus É a os seus fatia pais, da pizza que você vai ter que deixar de comer e muitas vezes ter que vender o patrimônio para custear isso. gente, explica um pouquinho melhor isso aí. Assim, explica para quem não é aluno de direito. Isso é importante também, porque a gente está falando com leigos e o advogado gosta de falar um juridiquês que às vezes não consegue entender. Mas a verdade é que, assim, a holding, ela serve, o planejamento patrimonial serve tanto para a questão do inventário, mas para as pessoas também protegerem o seu patrimônio de tudo, porque a gente é taxado desde que a gente nasce até o momento do falecimento. A gente paga imposto diariamente, seja no mercado, no plano de saúde, no trabalho, com a nossa renda. Então, a gente já paga o imposto ao longo da vida e quando a gente tem que transferir para alguém, a gente tem que pagar. E a hold, o planejamento patrimonial, nada mais é do que a reorganização disso para você proteger e não dividir o patrimônio com quem não te ajudou a construir. Sim. E isso que é importante. Então, assim, a holding, ela auxilia muito também com relação ao inventário, mas com relação a questões trabalhistas, a questões empresariais, a disputas empresariais, disputa com herdeiros, até divórcio também. Evita um monte de briga A gente estava também. falando isso, né? Porque para você entender bem, a holding é uma pessoa jurídica. Ela não é você. E isso às vezes fica um pouco mais difícil de você visualizar, porque as pessoas acabam confundindo a pessoa física com a pessoa jurídica. Mas, na realidade, a pessoa jurídica ela é uma entidade própria. Então, se você, que tem os seus bens, e amanhã, num planejamento patrimonial, você transfere, porque a lei te permite transferir de pessoa física para pessoa jurídica, na constituição da holding, tá? Que aí não tem imposto nenhum. Então, isso também é uma situação um pouco relativa. Então, um pouco relativa. Mais complexa, mas em tese, o código te permite fazer isso com a isenção do imposto de transmissão. Que já é uma grande economia, Uma né? grande economia. Então, isso já é uma das grandes vantagens da holding. Então, se você fizer um estudo, que é um dos nossos papéis muito interessante, aqui eu chamo a atenção de quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, não necessariamente eu vou construir a minha holding, mas para se inteirar e conhecer, é fazer um estudo de viabilidade. O que é esse estudo de viabilidade? É quando nós duas sentamos para atender um cliente que tem a intenção ou ouvir falar e quer saber mais para ver se aquilo é interessante para ele. E a gente faz esse estudo de viabilidade para te conhecer. Sim. Bom, Marcos, o que você quer? Qual é a tua intenção? O que você espera? Quem você quer proteger? O que você quer trazer para dentro disso aqui? E aí a gente vai fazer esse estudo e te apresentar. Planilhar para você o que seria você fazer um inventário, né? Por morte do matriarca ou do patriarca, ou sua própria, e você tem uns bens, um legado para deixar. Qual seria o seu custo de inventário? Qual é a fatia dessa pizza que você vai ter que perder? Ou se você vai ser interessante você fazer uma doação em vida, ou, porque temos o Instituto da Doação, ou uma holding. Então, quanto custa? E financeiramente, a holding ela é bem mais atrativa. Mas isso é para todo mundo? Não necessariamente. Eu não posso generalizar aquilo que é específico. Então, cada caso tem a sua complexidade. Isso envolve regime de casamento, regime jurídico, isso envolve questões pessoais. Eu sou casada pela terceira vez, eu tive filho do primeiro casamento, eu não tive do segundo, eu tenho um marido que não se dá com o primeiro, eu tenho bens aqui que envolvem outros, eu tenho um filho que não se dá com esse, não quer participar, e como é que fica? Então, tem questões complexas e tem situações para tudo.
Então, cada caso tem que ser analisado com as suas especificações. É como se fosse. Eu acho que é a primeira anamnese com Sim. o cliente Então, como se fosse uma sessão de terapia. De E a gente psicologia mesmo. fala, o que verdade. acontece? É isso que a gente conversa, e eu falo com Renata, e é uma preocupação. O brasileiro ele tem que acordar para essa mentalidade. Porque é muito comum, isso acontece comigo, à torto e direito, você parar em algum lugar, numa fila, e a pessoa assim, você é advogada? Tem sempre uma dúvida, né? E eu vi outro dia um cartaz assim, na clínica veterinária do meu cachorro, que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: consulta, R$200. Dar uma olhadinha, 1.000. Sim, sim. 1.000. Por quê? Porque as pessoas acham que te tirar uma consulta numa fila, você não tá pagando. Então, Isso é a típico do mão de brasileiro. obra... Eu acho que nenhum lugar do mundo fazer isso. Mas a Só mão que- de obra de um advogado é uma coisa assim que as pessoas têm que mudar essa ideia. Você marca uma consulta com um dentista, você marca uma consulta com um médico, você sabe que você vai pagar R$500, R$600, R$700, R$300, sei lá quanto. Mas aí você marca uma consulta com o advogado, as pessoas acham que não tem que pagar. É só um minutinho, nem vai te atrapalhar. É só uma olhadinha. É só uma perguntinha. É assim. Entendeu? Só uma olhadinha. Então, essas circunstâncias é que a gente tem que mudar. E o estudo de viabilidade na confecção de uma holding, né, Renata? É um troço extremamente trabalhoso. Imagino. Porque eu vou conversar com você para conhecer o Marcos. Nós vamos levar num atendimento de viabilidade quantas horas? A gente leva 2 horas. Isso no Ou mínimo, né? mais. É. E quando é necessário, às vezes, fazer em 2 vezes. Porque eu tenho que te conhecer, eu tenho que saber qual é a sua necessidade. E você tem que entender como é que funciona aquela família. E, também, né? e você tem que tirar suas dúvidas. Que deve ter. Que deve ser. Devem Então, ser assim, muitas também. a holding, é importante esse bate-papo que a gente está tendo aqui, para as pessoas entenderem que a constituição de uma holding, ela é feita em parcerias, tanto dos advogados, como dos contadores, como dos administradores, como dos tributaristas, como da família. A família é a mais interessada. Então, nós aqui estamos no papel de orientar você naquilo que você entende ser o melhor. Eu não posso chegar para você, faz uma holding, mas eu posso apresentar para você um estudo de viabilidade de uma holding, de um testamento, de uma doação. E aí você vai ver, no seu caso, o que melhor te atende em termos de planejamento e custos. Sim. E eu costumo dizer que a holding, mal comparando, é como se fosse um processo em que você vai construir uma casa. E aí você contrata aquele profissional, o arquiteto que vai fazer a planta da sua casa. Então a holding é a construção de uma casa, só que é um planejamento patrimonial. E aí você contrata aqueles advogados, e eu falo isso. Ainda que não seja a minha, seja a Renata, e eu acho que vocês deveriam contratar a gente mesmo, mas ainda que não seja, procure profissionais comprometidos, sabe? Profissionais que sejam parte de um time holding Brasil, sabe? Sem aqui estar fazendo propaganda. Mas é porque Mas é pela segurança, né? quando você tem um time holding Brasil, e eu falo isso com orgulho, que nossa equipe é do Márcio Carvalho de Sá. Quando eu falo isso, é por quê? Porque você não está sozinha. Você tem um time holding atrás de Tem um você. suporte grande. Então, se você traz para mim uma matéria complexa e eu não consigo atender a sua necessidade, isso não é vergonha nenhuma, Sim, sim, sim. eu levo para o meu time. Sim. E aí eu tenho uma escola atrás de mim que vai pensar debater. comigo e vai debater. E você pode ter certeza que você vai ter a confecção da melhor holding que você poderia Com ter. certeza. Porque eu tenho um time por trás, que a gente Você tem leva o reuniões problema para e o time isso. vai trazer a solução para esse problema, né? Então, por isso que a gente defende essa bandeira, que você não trabalha sozinho. Várias cabeças Você não pensando trabalha no mesmo sozinho. problema. Então, quando você compra um terreno e quer construir sua casa. Sim. Você não é arquiteto, mas você pode não ter ideia nenhuma. Cara, eu sinceramente não sei o que eu vou fazer nesse terreno. Você quer uma casa 2 andares? Cara, não sei. Você quer fazer o quê? Um estúdio também? Você quer fazer ali um ambiente do seu trabalho junto com a sua casa? Não sei.
Cara, sinceramente, eu não sei. E aí, as E muita gente ideias... disputa, né? Também. E as ideias vão surgindo, vão surgindo. É E aí a muito sua dinâmico. curiosidade, né, é que vai trazendo para gente a construção da sua holding. Então você vai trazer o terreno, você vai trazer as suas ideias, você vai tirar as suas dúvidas, tipo, faça uma casa de 2 andares? Depende. Você é um cara que gosta de subir dessa escada para dormir, não, eu gosto de tudo plano. Então, vamos maturar dentro dessa ideia. E aí a casa vai surgindo. Então, esse estudo de viabilidade é justamente isso. É o projeto que a gente apresenta com a construção em conjunto de toda essa estrutura. O material vai ser utilizado, né? Tudo, isso, material. Ou então, é um trabalho que não é mole. Porque esse estudo de viabilidade, depois, a gente vai apresentar para você um croquis desse planejamento, aonde a gente apresenta planilhado, né, Renata? Todos os custos, inclusive de cartório. Então, você sai dali sabendo quanto vai custar uma holding no seu bolso. Você já tem o projeto pronto, né? Tudo. Não vai ter nenhuma surpresa. É como se você estivesse contratando uma obra para que a gente execute, apresente mão de obra e despesas de material. Então, é isso que você vai ter. Interessante. Aí você vai perguntar, e aí, o que eu faço? Olha, para você fazer uma casa assim, é esse. Para você fazer uma casa no testamento, é esse. Para você fazer uma casa com a doação, é isso. E para você fazer isso, é isso. Você se acha em qual? Eu te oriento, Sim. mas a decisão é sua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa explicação aí, que eu tive essa dúvida, porque é um Sim. assunto novo para mim também, eu acredito que muitas pessoas possam ter também. Você está falando, cada caso é um caso, tem que fazer uma anamnese com cada cliente que chegue, beleza. Mas, tirando isso, assim, falando de uma forma bem, assim, estatística, uma forma fria, qual é o cliente ou o patrimônio do cliente que é, assim, o mais fácil de se fazer uma holding? Qual é o mais fácil? Em que estágio assim, eu sei que dá para fazer com todos, mas qual é o mais fácil? Fala assim, pô, isso aqui é assim, rapidinho, isso aqui vai ser muito bom para você. E a pessoa sai de lá e fala assim, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? É porque eu não sabia que isso existia, sabe como? E sai de lá feliz. Eu não sei, assim, dentro da sua pergunta, se eu absorvi o que você quer saber, mas dentro desse contexto, Renata, me corrige se você estiver pensando em alguma coisa diferente de É mim. bom que enriquece. Mas, para mim, o que seria mais fácil é quando eu tenho um perfil de um cliente que ele é organizado e os bens que ele tem são todos eles devidamente registrados. Todos desembaraçados, né? Todos desembaraçados. Eu já sem imaginava problemas. que essa seria a resposta, mas é bom perguntar. Por quê? Porque, às vezes, você tem um cliente potencial, papá, legal, mas a vida do cara é toda enrolada. E não tem nada no nome dele, apesar de ser tudo dele, não tem nada no nome Mas dele. aí, isso não é difícil para hold, não. Isso é difícil para qualquer instituto. Para a vida dele, para a vida Porque dele. tudo tem que ser Por resolvido exemplo, primeiro, como né? que eu arrolo no inventário a propriedade de um bem que não está no seu nome? Está numa promessa que foi de fulano, que foi de ciclano, e Fica como que numa eu bola de arrolo? neve. Então, não é a dificuldade da holding, mas quando você tem um cliente, né, que vem com tudo, como foi né, do nosso cliente lá, querido, um monte de bens, tudo organizado. E uma situação assim, dentro das holdings, surreal, porque a gente mandava, porque a gente faz um grupo, né, no WhatsApp para quem envia documento, né? Fica mais fácil, né? E era assim, posta agora, daqui a 5 minutos você responde e te manda. Sim. 5 minutos responde É e muito manda. proativo, né? Muito proativo, tem muito equipe proativo. envolvida. Então, foi um trabalho bacana, que fluiu muito bem, sem problema nenhum, e pá. Então, foi fácil, foi rico, foi dinâmico, entendeu? Pra gente foi bom e para ele mais ainda, ficou todo satisfeito. Todo mundo feliz. O Então, cliente. esse é um perfil mais assim, difícil de você encontrar, todo mundo com tudo certinho, mas que é ótimo.
É porque é muito comum também, às vezes, como o brasileiro não tem essa educação patrimonial, ele acaba deixando para depois. Então, às vezes, a pessoa quer fazer a hold, mas a gente descobre que tem que fazer uns 4 inventários anteriores, porque ninguém fez na família, foi Isso é a paciente. cara do Brasil. Ninguém pensou em hold antes, né? Exatamente. E aí ficou com aquilo engonhado e ele, para fazer a holding dele, ele depende resolver de tudo ter que isso. Resolver esse monte de problema. Ou então não regularizou os bens. Aí tem que regularizar para depois a gente organizar essa questão da hold. Ou então é muito comum jogador de futebol, porque jogador de futebol não tem a educação financeira. Então ele tá num clube, aí compra ali o imóvel. Aí mudou de clube, mudou de estado, compra outro. Aí mudou de país. E aí ele vai saindo e vai mexendo assim. E depois ele chega, quero resolver. E aí vai casando com, né, casa, separa e começa aquela confusão. E fica tudo bem, mas para resolver, você já deu sua saída fiscal? Você tá fora do país. Como é que a gente resolve isso? Às vezes não fez nada disso. Não fez nada, então não deu saída fiscal. Os imóveis estão separados, estão às vezes em nome de outras pessoas e tem que regularizar, um patrimônio grande. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, esse deve ser um grande desafio. Deve ser, não, é um grande desafio. Porque você resolver um problema desse que não tem fim, Exato. aí é aquela Mas a coisa assim, gente cara, o resolve. trabalho é assim, no final, o Mas a trabalho gente é muito resolve. bom. Porque Mas assim, a gente deu trabalho. Deu trabalho, Foi mas uma resolve. pedreira que a gente quebrou, mas tá Mas tudo resolve. certo. Exato. Resolve. Aí depende de cada família, cada objetivo, cada necessidade de cada um, a gente adapta, né? A Hold não é uma receita de bolo. Então, cada caso é um caso e a gente vai adaptar, usar estratégia para cada caso, cada E família. talvez se fosse uma receita de bolo, não faria tanto sucesso como tá fazendo ultimamente. É verdade. Porque seria mais um produto frio. Sim. Né? Seria mais um produto frio. Não, e as E esse aí tem que pessoas... esquentar muito para ele começar a Não, funcionar. e as pessoas estão começando a ficar muito em alerta em função dos impostos mesmo, né? É que estão cada dia Em função dos cada dia mais impostos. absurdos. E existem projetos, né, de aumentar Aumentar mais. cada vez mais. Daqui a pouco você está pagando aí 50% sobre o valor do seu patrimônio. Só Deus mesmo para olhar pra gente, porque tá difícil. Eu até postei recentemente no Instagram falando disso, que o Tachad, olha aí, o Haddad já tinha falado, falou, fiquei com isso na cabeça. Mas a questão do imposto é muito alta. Ele falou, não tem problema, aumentei o IOF, a gente não tem problema nenhum em aumentar os impostos. Então, quanto tempo que o brasileiro vai esperar para resolver? Porque a qualquer momento, a gente está conversando aqui, pode ser que tenha aumentado. É verdade, é verdade. A verdade é essa. É um boom. É um boom. É um boom. Então, assim, quanto mais as pessoas se prevenirem, né? Se prevenirem, mais vai ser tranquilo, mais suave vai ser. Vai Exatamente. suave. É melhor vai ser o planejamento dela, né? E, assim, uma das grandes vantagens também, que é importante a gente falar muito sobre isso, é a questão mesmo familiar. Porque o que acontece? Um casal que tem uma prole de filhos e tem muitos patrimônios, né? E às vezes a gente sabe que esses patrimônios às vezes passam a ser um objeto de discórdia. Muito. Geralmente né? Porque quando morre aquele que é o cabeça, aquele que é, né, o mantenedor, aquele que é o dono da bola, é o provedor-chefe. o provedor-chefe da família. mesmo, o patriarca na sua essência. E aí? E aí, essa figura não existindo, aqui não é efeito dominó. É porque ele que segura a família. Ele que segura, porque às vezes tem filhos que não têm interesse, E não tem quando ele nada. morre, cada um vai pro seu lado. Ninguém Vai pro se seu junta lado. mais. E aí a preocupação é manter isso. Ou aquele patriarca que olha para esses filhos e pensa assim: eu preciso fazer algo em que amanhã, na minha morte, meus filhos não precisem brigar. E essa sucessão vai existir independente. Por quê? O que eu acho muito legal da holding é a possibilidade em vida de eu brincar com a minha morte. Eu costumo falar assim, a brincar por quê? Porque ela te possibilita dentro da holding, porque a holding, aspas, vamos falar assim, é uma constituição de uma empresa, de uma PJ, de uma forma muito simples. Você vai ter um CNPJ na forma mais simples do modelinho lá. Ok? Ok. Mas o que sustenta ela? É o acordo que você vai fazer ali dentro. Porque a holding, ela não deixa de ser uma empresa regida ou pela sociedade anônima, pela limitada. Então, ainda que tenha briga, tem um regimento ali para resolver. Ali a gente está falando de direito empresarial. Uhum. Então, esquece um pouquinho o direito da família, e vamos tratar do direito empresarial. Uhum. Então, ali é um negócio. E como negócio, como que eu
quero gerir o negócio dos bens da família. E aí eu posso brincar um pouco em vida de como que eu quero que seja o esboço com a minha morte. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu pensei aqui agora. Por exemplo, é uma empresa. Aí vamos dizer que o gestor dessa holding, ele morre. Como é que fica a sucessão dentro dessa holding familiar? Como é que fica? Tá vendo? As questões vão chegando. Sim, é através da doação das cotas, né? A gente faz um planejamento sucessório dentro da holding. Mas isso já vai ficar estipulado no estatuto? Já fica tudo estipulado. Legal, Esse planejamento sucessório é feito dentro da empresa. A gente gosta de falar que é um cofre. A holding é uma empresa, mas ela é um cofre. Ela tem uma caixinha de Pandora ali dentro. A caixinha de Pandora é ruim. A analogia Parece surpresa ruim. surpresa ruim, Mas assim, é um cofre e você protege ali essa chave desse cofre fica com o dono do patrimônio e os filhos só vão ter acesso quando os donos não estiverem mais ali. E ele pode, é muito dinâmica a holding, né? Então você pode alterar de acordo com as mudanças, seja na sua vida, seja na política, de qualquer maneira você consegue alterar ao longo da sua vida. É isso, é brincar com a morte do jeito que você quer, né? Então isso é interessante, mas você consegue proteger. E ali a gente faz o planejamento sucessório, não é só pejotizar, institucionalizar o patrimônio, é colocar ali com a doação das cotas, seja com planejamento sucessório, um bom acordo de sócios, isso possibilita a proteção e ali mesmo é feita a cessão. Então, se alguém vier a falecer, a gente consegue ajustar essa holding de acordo com aquela falta daquela pessoa. Outra questão aqui que eu tive, que eu acho que vocês vão tirar de letra, que está dentro do dia a dia de vocês. Vamos dizer que nessa família que tem uma holding familiar, algum integrante dessa família resolveu, ele por ele mesmo, comprar um imóvel e falar, eu quero que participe dentro dessa holding. Como é que fica dentro da holding se esse imóvel é só dele? Tem também uma estipulação muito clara no estatuto para isso? A gente consegue deixar isso de maneira estratégica. Ótimo. Eu posso colocar você como gestor responsável daquele bem. Ainda que eu não seja o gestor responsável, que o gestor presidente, no caso, que pode ser qualquer pessoa da família, que ele faça a gerência de tudo, inclusive daquilo. Pode ser assim, mesmo aquilo sendo meu? Acho que pode ser desde o momento que seja tudo Olha combinado. só, deixa eu te falar um princípio que rege o direito. Uhum. O acordo de vontade faz leis entre as partes. Isso. Então, aquilo que eu estou tratando como um negócio, se você está negociando comigo, você anui ao que eu faço, acordado está. Maravilhoso. Gente, essas perguntas são muito, muito importantes. Muito importante. E também, olha, eu acho que o legal do bate-papo, e eu acho que ele se torna até mais interessante quando você, Marcos, está sentado aí e fala pra gente assim, olha, um assunto que eu não conheço muito, porque aí você está fazendo o papel dos nossos ouvintes. É exatamente isso. E então, eu quis que as melhores viessem. E aí, Isso eu posso me gabar. Eu conheço gente boa. Eu conheço gente... Hoje eu estou conhecendo você. Mas assim... Chama imã, não tem jeito. Porque Deus me coloca só em lugar. Não, mas olha só, não é fazer propaganda, não. Mas essa menina é um. Eu já percebi. Ela é um docinho. Já gostei. Ela é um docinho. Já vou seguir. É um docinho. E foi por isso que eu colei nela. Sim, isso é muito bom. E o legal também, sabe o que é? Eu já vou deixar até claro aqui para vocês. Por exemplo, aparecendo alguma dúvida, alguma novidade, eu convido vocês de novo, tá legal? Aí a gente vê um espacinho na agenda de vocês, tá? Porque como é um assunto muito proativo e está sempre transicionando, né? Sempre vem a novidade. Então, de repente, chegou uma novidade que é muito importante, a gente faz um bate-papo de novo. Mas isso é uma situação, assim, é muito interessante, porque você tem casos e casos. Sim. Por exemplo, você quer ver? Eu vou te dar um exemplo, assim, muito próximo de uma situação. De uma pessoa que tem um relacionamento e tem um filho pequeno. E essa pessoa tem muitos bens, mas vive um relacionamento que não tem segurança se tá junto, se não tá junto, porque hoje até, por mais que o entendimento seja, tá namorando, você tem união estável, Sim.
né? A gente já tem aí, ó, gente, temos aí o contrato de namoro, tá? Que você pode fazer Eu chamei a Tânia Sala, veio Pois falando é. o que é mais interessante, vi. que é casamento, união estável, o contrato de namoro E a resposta é sempre a mesma. Depende. Depende. Do interesse Então, do temos aí o casal. contrato de namoro, tem Isso, fins de isso. constituição familiar e que te dá uma certa segurança aí para aqueles que não querem casar, né? Nem constituir família. Mas, assim, essas relações aí que estão ainda não definidas, é ou não é uma união estável? As Às pessoas vezes moram junto, mas ainda, moram junto pela facilidade. moram juntas pela mas ainda facilidade não ou tem- não moram juntas, cada um tem sua Mas casa, juridicamente aquilo não é claro ainda, né? não é claro, e às vezes nem para o casal, Exatamente. nem para o casal. E ninguém pergunta Porque nada e vai convivendo. vai convivendo e tipo assim, e aí, fulano, você O que a gente vive tem? com... O que você tem? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É aí que mora o perigo. É aí que é o brasileiro. Mas- que É aí que Isso. mora o perigo, sabe por quê? Essa pessoa tem patrimônios, ok? Ok. Mora com os pais, mas é cheio de patrimônio. Uhum. O que que acontece? Se acontecer alguma coisa com essa pessoa e amanhã esse outro que eu não sei o que que é marido, é companheiro, não é se namoro sabe, com contrato, sei lá o quê, É como não você tá falou, muitas vezes definido. nem o casal sabia o que O que que acontece? É. Essa família que mora ali tem que sair fora, porque pelo Código Civil de 2002 ele vai passar a ser herdeiro, junto com o filho, dono todo o patrimônio que os matriarcas e patriarcas é que deixaram aquilo tudo para aquela pessoa. Uhum. E aí um terceiro, do nada, que caiu de paraquedas e você não sabe se a queda foi para ficar dentro ou para ficar fora, mas no final é o que leva tudo. E aí como proteger essa família Como fazer justiça, né? disso aí? É. Nesse Aí, caso, de repente pode virar só uma uma- guerra. E vira uma guerra que demora muito. mas olha como a A guerra situação, judicial, né? mas olha como a situação é interessante. Uhum. Se essa pessoa tivesse uma holding e os bens dela estivessem resguardados ali dentro, Não seria nem caso de dúvida. não tem porquê. É solteira, Exato. tem união estável? Não. Os bens são meus? São. Antes da constituição de qualquer tipo de relacionamento? Sim. Você tem filho? Sim. A sucessão vai se dar para o meu filho. E não tem mais Acabou. papo, é isso. E aí não tem para onde correr. Ali, a proteção que você busca, Sabe o que eu tô 100%. pensando aqui? Olha só, que doido. Como é que a gente vai começando a raciocinar? Gente, holding familiar pode evitar muitos relacionamentos aí de interesse. Porque, olha só, se uma pessoa- não, mas eu tô pensando aqui já na malícia da pessoa. Sim. Isso, vindo de homem ou de mulher, tanto faz. Sim. Né? Assim, eu vou me encostar ali, que ali é bom, sabe como? Ali é tranquilo. mas eu vou te dizer Só o que que se ele- acontece. Mas se ele Os sabe que grandes, existe mas relação olha direta. só, mas os grandes empresários da vida, que a gente não precisa citar nomes aqui, Sim. pensa aí em quem você quiser, tudo tem roupa. Sim, então, porque já devem ter passado por isso, ou então, se não Tu tem passaram, se holding. resguardaram. Mas o que porque que alguém muito acontece? próximo Mas o que passou. que acontece? Aí, esses grandes empresários da vida, que aí eu não vou rotular não, mas em regra são homens bem mais velhos que acabam desfilando com meninas muito novas, o que que acontece? Faz logo um filho, então. É isso aí, para garantir pelo menos a pensão. Então ela tem um hold familiar na barriga. Gente, acaba- é o que mais acontece. E aí é tal história, mas pelo menos o patrimônio vai seguir ali, da barriga para frente, não com ela. Pelo menos dessa forma, não entra numa forma de guerra, né? Entra por uma forma Já que a fica lei permite definido. entrar. E é onde eu falo que a possibilidade que você tem de brincar em vida com a sua morte. Porque você estabelece ali o como você quer que fique. Ok? Ok. Poxa, mas amanhã minha filha, sei lá, ou meu filho se casa com uma pessoa ou tal, e eu construir essa holding, aí como é que fica? Ou amanhã debanda e vai embora, e eu tenho a opção. Eu tô viva, Sim, eu não morri, eu mudo isso. exatamente. O que já você fazendo uma doação em vida pelo Instituto da Doação, você não pode reverter.
Fica mais engessado na doação. Então você tem Mas tem umas N, cláusulas na doação, né? De Sim. reversão, alguma coisa assim. então você tem Dependendo N do que possa possibilidades dentro desse contrato, porque é aquilo que eu te falei. É o contrato que vai reger as normas dos casos, das especificações no caso que aquela família precisa se resguardar. É, Legal. a Road você consegue verticalizar o patrimônio dentro daquela família. Então, terceiros não vão comer uma fatia daquele patrimônio. Se mantém ali. Inclusive, se os avós às vezes querem deixar para os netos, isso também é possível com a Road familiar. Ah, posso fazer uma doação? Até poderia, mas a questão é que você, cada vez que você passa de geração em geração, numa doação, você perde parte do seu patrimônio. E com uma Road familiar, você não tem, porque você faz aquele rearranjo ali dentro da Road, já está pronto ali. Por isso que os grandes empresários, eles multiplicam o patrimônio deles, né? Aquela questão da prosperidade que só aumenta o patrimônio, porque eles já têm tudo organizado. E isso ajuda muito. E os grandes empresários acabam sendo um grande exemplo para as pessoas que estão começando a ganhar dinheiro e não têm não tem nem conhecimento em gerência de patrimônio, porque de repente nunca teve. E, assim, você faz uma holding, você vê, esse povo aí, esse povo não cai mais em nenhuma furada, porque está tudo resguardado. Então você acaba até evitando relações por interesse. Pode ser aquelas coisas temporárias que de repente até a pessoa queira, mas ela não vai entrar ali de desconhecido, sabe? Assim, de ingênuo, né? Então é um grande resguardo mesmo, né? Sim, sim. Inclusive esses empresários, eles têm uma Não só atividade... patrimonial, como emocional também. Sim, eles têm, assim, a sua atividade econômica e aí isso também ajuda na proteção da empresa, porque a Road familiar consegue separar, segregar Sim. tanto o patrimônio familiar quanto da empresa e aí não se comunica. E isso é importante dessa organização patrimonial. É uma proteção para a empresa, é uma proteção para a família e isso ajuda muito. E aonde, só complementando, e aonde a outra questão, até que envolve, que é um bate-papo até interessante, que você falou, até puxando um pouquinho a sardinha para a linha lá do trabalho do meu filho, do Vitor, que é essa questão do seguro, que a gente também da Road trabalha com O isso. Vitor tinha que estar aqui nessa mesa. Por quê? Por quê? E isso a gente até conversou isso até antes de vir para cá. A gente estava discutindo exatamente, debatendo isso lá no escritório dele, que é em frente ao Mas meu. rapidinho, no episódio que a gente fez, ele fala também sobre o corretor de seguros na holding familiar. E isso é uma questão muito importante, até que ele defende muito essa bandeira, que é o seguinte: o patriarca que tem uma empresa que custeia e que é a mantenedora de todo o patrimônio de uma família. Sim. Né? E amanhã ou depois, o gestor dessa empresa vem a falecer. E aí, como é que fica? Quem é que vai manter? E como que aquilo vai? Então, o seguro, né? O seguro, o contrato securitório daquela empresa ali vai ter subsídios, porque não vamos misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Uhum. Então, ele, como exemplo, um médico que tem lá a sua vida, o seu dinheiro, da sua atividade e a sua clínica. E aí acontece alguma coisa com ele e quem que mantém aquilo, aquela estrutura toda? E o seguro está aí para isso, vai pagar a empresa. E a empresa, por sua vez, com aquela rentabilidade, vai ter condições de gerir aquela própria empresa ou delegar a quem vai fazer. Legal. Então, pode isso constituir um gerente, alguma coisa isso assim. dentro da holding. Então, você tem, como a gente também tem, né, Renata, as coberturas securitárias para quê? Para os herdeiros que, porventura, não queiram participar de uma holding. Existe já um seguro específico para holding familiar? Ou ele é montado de acordo com cada necessidade, no caso? Olha, eu não gosto de falar de um assunto que não é o meu. Essa seara de seguro não é minha. Mas eu acredito que não existe um modelo específico. Sim, deve ser montado ali eu acredito da especificidade, né, de cada caso. Entendo dessa forma. Mas o Vitor é a melhor pessoa para te responder isso. Tá? Como eu já chamei ele para vir de novo? O planejamento patrimonial, eu gosto de dizer que ele é um guarda-chuva. E naquele guarda-chuva pode caber várias
coisas. Pode caber a holding familiar, pode uma holding operacional, se a pessoa Isso. recebe aluguéis, também tem uma eficiência tributária grande nisso. Ou então a pessoa quer fazer uma offshore, também é possível fazer nesse guarda-chuva de planejamento. Um testamento também, às vezes, é interessante para questões até extra-patrimoniais, é importante também ver isso. Às vezes as pessoas têm Investimentos que não quer levar para lá. investimentos, são todas essas questões que você pode colocar nesse guarda-chuva que é o planejamento patrimonial. Então, e com seguro de vida, isso vai ser ajustado de acordo com cada família. Sim. Renata, deixa eu te fazer uma pergunta, complementando o que a gente já começou a falar, que Clara falou também. Dentro da... Até peguei aqui um pedacinho, porque a pergunta que eu ia fazer a gente já falou, porque uma já entrou. É porque é coeso, não adianta, uma entrou. Mas ficou aqui uma dúvida, assim, dentro dos tipos, né? Quais os tipos de bens que podem ser incluídos numa holding familiar? Isso eu estou falando não para grandes patrimônios, estou falando para uma pessoa simples que tem alguma cidadão coisa. normal, popular. Então, Porque assim, a holding está acessível agora a qualquer um, isso. tá? Então, justamente por isso que às vezes a pessoa está vendo e fala assim, pô, mas eu só tenho um carro, então, pô, eu só tenho uma casa que eu herdei. Aí, exatamente isso, ó. Só imóveis entram, ou também empresas, investimentos e até carros. Porque assim, empresa e investimento aqui a gente até falou. Mas assim, uma pessoa que é até mais simples um pouco, que às vezes ela tem uma casa, um carro, ou tem alguns imóveis pequenos de aluguel. Então assim, qualquer tipo de imóvel, de bem, sendo móvel ou imóvel, pode entrar? Como é que é? A gente vai analisar, é isso que a gente gosta de falar da seção ali de viabilidade, que a gente vai entender qual é o objetivo e a necessidade de cada família. A princípio, qualquer bem pode entrar no planejamento patrimonial, não só os imóveis. E quem tem uma casa, tem um apartamento, essa pessoa tem muito a perder, porque é uma coisa proporcional. Então, assim, os grandes empresários, eles têm muito a perder, mas quem tem um pouco patrimônio, um pequeno patrimônio, ele também tem muito a perder, porque é tudo que ele tem. Exatamente. Então, ele precisa também se planejar, ele precisa se programar. E aí vai depender, ele usa esse carro, no caso do carro, né? Ele usa, só um carro que ele adquiriu, mas é de coleção, ou então, aí a gente vai analisar, ele usa esse carro, ele não usa esse carro, como é que tá essa questão? Ele só quer, porque às vezes eu sei que as pessoas têm um apego ao carro, a depender de... Tem uns que são de coleção que é mero deleite mesmo. Exato. Mas tem uns que é para trabalho mesmo, né? Pro dia a dia. Sim, então tudo isso vai ser conversado com a família. Se aquele carro vale a pena ele estar dentro da holding. Os imóveis, sim, no geral, são importantes eles estarem ali dentro de um planejamento, ou então as empresas são importantes, e a depender do bem também. Às vezes o bem daquela pessoa é importante estar ali numa proteção. Não só bens de grande valor. Eu imaginei uma pessoa assim, tipo, simples, mas que está construindo alguma coisa. Assim, de repente comprou um terreno, aí construiu ali umas 4 casinhas e está recebendo... Ele é dono daquilo tudo e está recebendo o aluguel de 4 casinhas. Então, assim, ali tem o patrimônio dele, que é o patrimônio imóvel, mas ele tem a rentabilidade dos aluguéis que ele está recebendo, que também já é mais uma renda, já é mais um patrimônio que o outro patrimônio gera para ele, né? E... aí ele fica pensando, pô, mas eu não sou ninguém para fazer um negócio desse. Mas só que existe acessibilidade para ele ficar também mais seguro, né? Então, assim, não é uma coisa que é só para quem já está num outro estágio da vida mais elevado. É para todo mundo que tá produzindo, que está construindo formando, patrimônio. É importante começar. As pessoas perguntam qual é o momento ideal para começar a hold. Se você está começando a construir seu patrimônio, a sua vida, é interessante já ter e já deixar tudo organizado e planejado. Até por conta de, eu vou comprar um bem. Tudo bem, a gente vai sentar com a família, vai ver qual é a melhor estratégia para colocar aquele bem ali dentro ou para retirar esse bem. Isso é conversado. E com relação aos aluguéis, é importante as pessoas entenderem, porque às vezes elas estão recebendo na pessoa física, tá pagando um imposto ali de 27,5%, e a gente consegue com um planejamento diminuir para 11,33%. Então, é uma diferença muito grande. É um grande negócio. Exatamente. Uma grande economia. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta agora que veio na minha cabeça e que se veio na minha, deve vir na de um monte de gente também. Quando você constitui uma holding familiar, você está construindo uma pessoa jurídica. Necessariamente você precisa ter um contador? E aí? Como é que é? Quer responder, Cláudia? Não, pode responder. O contador é o nosso grande parceiro. A partir do momento que a gente abre a empresa, a gente precisa de estar com um contador ali, ajudando, auxiliando. A gente conversa muito com a nossa contadora parceira, né? Sueli,
Um beijo. Mas é verdade, a gente precisa do contador ali conversando, ajustando todos o. Cada É um trabalho em conjunto. Exatamente. Sim. É um trabalho em conjunto. Uma pessoa que constitui uma rede, então ela já vai precisar saber que ela vai ter compromissos, que ela vai precisar de um contador e vai precisar de um advogado aí, no caso, para poder gerir isso aí junto, né? Sim, é importante. Mas isso tudo está dentro do planejamento e planilhado que é apresentado ao cliente. Ah, sim. Então ele já vai saber tudo que vai acontecer Tudo ali. que vai acontecer. E ainda assim é vantajoso. Com certeza. E ainda assim Só é de vantajoso. praticamente o imposto tombar quase a metade. Não, e tem, olha só, não é jeitinho brasileiro, Não é jeitinho, porque é lei mesmo, tudo é lei. é dentro da legalidade. Não tem jeitinho nenhum. Quando a gente apresenta uma holding finalizada, ela está finalizada com o que é de melhor para aquele caso, para aquela família, e tudo dentro da mais perfeita ordem. Uhum. Tudo, a gente tem um cuidado enorme de cercar para evitar uma judicialização, uma nulidade, um filho que amanhã venha questionar. Então, todo esse zelo, esse cuidado da constituição da holding é feito. Uhum. É feito. Perfeição não existe. Sim, mas já Né? tá Inclusive, a 99% gente dor de não cabeça. usa esse termo blindar patrimônio porque você não consegue blindar. Não existe. Isso não existe. Existe proteger mais, né? Proteger Que é mais. o que a gente busca fazer. Então, esse termo, a gente, estudioso da matéria, não utiliza. Uhum. Porque o que você busca é uma proteção máxima. Agora, dizer que não vai acontecer, mas que a gente vai te oferecer o melhor, te resguardando dentro de todas as possibilidades legais, com certeza. Então, existe uma série de estratégias legais que vão fazer com que o seu caso tenha N vantagens e benefícios. Um deles é o domicílio fiscal, que a gente estava conversando. Então, assim, e isso é interessante. Claro que você vai falar assim, mas eu não entendi nada, não é, né? Falando de uma forma bem assim para o leigo, que não tem esse conhecimento. Mas, por exemplo, você pode trabalhar com a holding em qualquer território. E aí eu vou levar a sua holding para aquele domicílio fiscal que for mais vantajoso. Sim. No pagamento dos impostos. Rio de Janeiro costuma ser o mais caro. A gente tem São Paulo, que é o mais barato. Então, de São Paulo é mais repente, barato que Rio. mais barato que Rio, metade do preço. Então, a gente pode fazer uma holding lá. E isso é burlar? Não. Você não pode estar aqui no Rio e ter uma residência em São Paulo. E você ter um pode morar aqui domicílio. e ter um negócio lá. Não tem nada a ver. Então, você tá dentro do país. dentro da total e estrita legalidade. Muito bom. Ninguém, Olha, mais um incentivo, hein? ninguém vai aqui, quando você está falando, por isso que eu digo, é uma situação complexa, você precisa de profissionais comprometidos com a verdade, com a transparência, com buscar o melhor. Eu não sou a expert, a pessoa que, mas eu vou te dizer com toda sinceridade, com os meus parceiros, com o time que a gente tem por trás, eu me considero a melhor pessoa, com a minha parceria, com a minha colega, para trazer para você o que pode existir de melhor. Foi por isso que eu trouxe. Porque assim, não me vangloriando, nem dizendo, porque é um trabalho sério. E é um estudo diário também. Mas olha só, Marcos, é mais do que isso. Eu vou ousar em dizer que existe muito aventureiro. E eu não quero, e esse foi o meu comprometimento, desde a primeira vez que eu conheci a Renata, conheci o outro nosso colega, o Alexandre, eu digo para você, eu sempre falei, eu não quero trabalhar sozinha, é muita responsabilidade na construção de uma holding. Então é muita vaidade você achar que você é absolutamente capaz de fazer aquilo tudo sozinho. É o patrimônio de uma vida, né? É muita complexidade, então não A gente dá. sabe que tem profissionais e profissionais, né? Então, Tem profissionais que acabam de sair da faculdade, faz um cursinho e já se auto-intitula especialista. então Virou uma palavra tão banal. quando eu falo assim, eu me sinto capaz de fazer,
não é porque eu digo para você que eu sou a melhor, é porque eu estou comprometida em te entregar o melhor. Então, eu vou buscar o melhor, mas eu não estou sozinha. É porque você está com uma equipe capacitada. Eu não estou sozinha. Então, eu conheço a equipe, eu conheço a minha colega de trabalho, eu sei com quem eu estou lidando e eu sei que você vai ter uma coisa séria. E o legal, Isso sabe é o muito que é? É legal. que toda vez que vai um caso novo para a equipe, abre a mente de todo mundo. Quantas situações assim inusitadas que aparecem, como foi o caso de incapaz, de interdição, coisas novas que surgem. Aí Aí chega você um vê. outro caso parecido, rapidinho te cortando, chega um outro caso parecido, e é muito interessante por quê? Porque cada novidade que entra e é resolvida na equipe forma jurisprudência. Entendeu? Então já é mais um caso. consegue que você- replicar. Exatamente. Mas sabe o que que é mais exatamente. interessante no time Holding Brasil aqui, já até fazendo, né, uma propaganda do time, que toda e qualquer novidade, mas toda e qualquer vitória conquistada com os rompimentos dos óbices que a gente tem, tudo é levado lá para dentro do grupo e é festejado. Mas olha só, tem que ser, porque é uma vitória, não Mas, só para quem está Marco, contratando. Isso só uma vitória pela acontece, operação. mas isso só acontece quando você tem um time de Com alianças. certeza, tem que Porque ter a harmonia. vaidade do ser humano destrói tudo. Então, assim, o que eu assisto de videozinhos no Instagram e tal, sobre holding, às vezes eu fico assim, Carol, Os especialistas da internet. pelo amor de Deus, não. Então você tem que ter muito cuidado com o que você entrega. Cara, você está entregando Sabe? seu patrimônio, É seu o que a trabalho de uma Renata vida. acabou de falar. É um patrimônio que você levou, ou pouco, ou muito, é o seu Não patrimônio. interessa, exatamente. Entendeu? E que você não quer perder. Exato. Porque é muito suado, né? muito Sim, não veio cara. fácil. Ainda mais quando você não nasce em berço de ouro. Então aí é mais foda ainda. Tudo que eu tenho, Clara, tenho, na minha vida hoje foi conseguido e foi conquistado através do meu trabalho, do meu marido, sabe, nosso. Já tive fases na nossa vida poxa, da gente perdeu quase tudo e graças a Deus, Deus reconstituiu e a gente conseguiu tudo de volta. Então não é fácil. Não, e é o nosso foi tempo assim. dedicado ali. Eu até falo, Não foi assim. eu que sou mãe entendo quantas vezes eu já deixei de ficar com as minhas filhas para trabalhar, para construir o nosso patrimônio. Quantas famílias não fizeram o mesmo? É o comprometimento. Exato. Então a gente tem esse cuidado de vamos cuidar desse patrimônio porque é o da vida da pessoa que perdeu o seu tempo Porque ali para vocês sabem muito construir. bem como é que é quando Exato. perde também. Olha, dentro de sala de aula, você me fez agora lembrar que eu dentro de sala de aula eu sempre gostei de trazer casos engraçados, Adoro falar isso, besteira, né? Isso enriquece E muito. aí, falar besteira. E aí, dentro de sala de aula, às vezes eu, nas minhas empolgações lá em direito de família, falando, discutindo, eu falava assim, cara, você quer ser um bom advogado? Quer? Quer? Então presta atenção. Sente a dor do teu cliente. Sim. Por quê? Porque eu, quando fui fazer direito, porque eu fiquei viúva com 26 anos. Caramba! E todos os complicadores que você pode imaginar aconteceram na minha vida. Porque eu fui casada com uma pessoa que tinha o dobro da minha idade, que tinha sócios, que tinha empresa e que tinha filho de outro casamento. Nossa, só problema. Só problema. Então eu tive Veio uma como? caixinha de problemas. Nossa Senhora. Um inventário litigioso, um sócio que me destituiu da empresa. E eu, ali com 26 anos, com uma filha com 1 ano e 11 meses, sozinha no mundo, sem ele nem beira. Eu só tinha meu pai como meu advogado. E assim, eu falei, caraca! Porque é muito engraçado, você cresce na dor. Total. Eu acho que é a única forma que a Você pessoa cresce. Ninguém cresce com cresce na dor. E é a dor que te fortalece. Total também. Eu fui fazer faculdade de Direito e hoje eu bato no peito e falo, sabe quem fez meu inventário? Eu. Sabe quem concluiu meu inventário? Eu. Porque só você passou pela sua dor. Os meus 5 anos de faculdade foram 5 anos de litígio. E sabe quanto tempo depois de eu formada eu consegui resolver o meu inventário?
12 anos depois. O inventário é longo, Nossa né? Senhora. As pessoas esquecem disso. 12 anos. Eu tive destituição de inventariança, ganhei. Eu tive bens a rolar, ganhei. Imagina Eu tive... cada vitória, quando ela foi Só, se adonando do que era dela novamente. Só. Nossa, isso é gasolina no tanque, só cara. que Isso vai te dar uma força. então, eu aprendi o direito aqui, ó. Na na veia. dor. É. Então, eu falei assim, ninguém vai me defender como eu. Então, o que eu falava dentro de sala de aula é isso. Se coloque no lugar do outro. Se coloque. Você quer ser bom? Se coloque no lugar do outro. Sente a dor que aquela pessoa está sentindo e que está olhando para você e vendo você como a única salvação para ela. Olha que interessante. A gente já pulou 2 perguntas porque o papo é coeso. Só que na 4ª pergunta, que já falou muito, tem um negocinho aqui que eu acho que vocês podem falar mais um pouquinho. Você começou falando isso logo lá no comecinho, mas a gente fez meio en passant. Existe um momento certo para montar uma holding? A gente já falou que qualquer família pode fazer isso, e se tem ou não muito patrimônio. Mas, assim, o momento certo, vamos falar só mais um pouquinho disso? Ontem. Vocês falaram sobre isso ontem? Não, ela tá falando que o tempo é ontem. Sim. O tempo é ontem. O tempo- Passa logo. Exato, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Eu gosto de falar do filme do Brad Pitt, Encontro Marcado. Encontro Marcado. No final do filme ele fala, nada é mais certo na vida do que a morte e os impostos. Então a gente sabe que a gente vai morrer e a gente E sabe que vai tem que pagar pagar imposto. Então, já que eu vou ter que pagar imposto, deixa eu diminuir isso, deixa eu diminuir os conflitos A que a gente... carga tributária. Exato. Deixa eu diminuir a carga tributária. Os conflitos que podem acontecer, porque os filhos, eles não vão brigar pelo patrimônio que não é deles. Eles brigam pelo patrimônio que é deles. Ou seja, na transferência, assim que começa a sucessão, o patrimônio já passa deles. E começam as brigas. Então, muita gente fala, não, os meus filhos não vão brigar, os meus sócios não vão brigar, está todo mundo em harmonia. Mas isso até a página 2. A gente sabe que depois muda tudo. E os inventários duram muito tempo. Então, a gente quer sempre evitar isso. Por isso que a gente gosta de informar todo mundo do que é o planejamento patrimonial, o que é a importância da informação. Então, assim, qual é o momento ideal? O momento ideal para construir, para fazer a holding familiar é ontem. Independente de você ter pouco patrimônio, de você ter muito patrimônio, dos conflitos que você tem. É claro que alguns passos vão ser necessários, às vezes, antes de construir. A pessoa não fez inventário da família inteira. Essa semana até estava falando de um caso que foi feita uma doação sem... Na verdade, o pai fez sem consultar um advogado, e eu sempre falo, se você não consulta o advogado no início, você vai consultar no final. Porque em algum momento ali... Essa é a próxima pergunta. Vai dar problema. Tá vendo como uma coisa vai entrando na outra? Então, deixa eu fazer logo a pergunta, que já que você já está aí no gás, olha só. Quais são os erros mais comuns que as famílias cometem ao tentar montar uma holding por conta própria ou sem planejamento adequado? Que você já está nisso aí. Mas é isso, não consultar um especialista. O time Holding Brasil é um time que estuda há muito tempo. A gente se reúne em grupos semanais para discutir casos, para se atualizar. Para evoluir, né? Para evoluir, exatamente. E até mesmo quando tem algum caso, a gente leva o caso para o grupo e todo mundo discute e dá ideia. Isso é importante para o crescimento. Detalhe, só interrompendo. Não, claro. Estamos aqui com o nível diamante, tá? Do time Holding Brasil, não é qualquer coisa mais. É verdade. Ali são muitas famílias que foram ajudadas com a holding familiar. Então, é um mérito estar diante desse grupo. Mas sem um especialista, muitas coisas podem acontecer. Um erro numa doação, um erro no testamento. Outro dia, a gente estava fazendo a holding de uma família e eles falaram, não, nós fizemos a doação para um filho. Eu falei, deixa eu ver esse documento que foi essa doação. Quando eu olhei, era um testamento. Eu falei, meu Deus do céu, essa família, ou seja, não fez a doação, que achou que tinha feito, e ia ter que fazer obrigatoriamente um inventário com um testamento, que ia poder começar os conflitos. Então, a gente, não, vamos organizar isso. Você não fez doação nenhuma, vamos resolver essa questão desse testamento e vamos organizar. Então, tudo isso é assim, você constrói um patrimônio, você abre uma empresa, não precisa do contador, você está construindo seu patrimônio, consulta um advogado. Você não faz, é aquela pergunta que a gente gosta de fazer, você faria um contrato de 500 mil, de 1 milhão, sem um advogado? E a pessoa fala, não faria. Então, por que Tem que você... ser muito louco, né, para fazer um negócio desse. Exato. Então, por que você, ao longo da sua vida, constrói o patrimônio sem consultar um advogado?
É a mesma coisa. Então a gente precisa sim consultar um advogado para organizar aquele patrimônio. Às vezes uma doação é a solução, às vezes um testamento, um seguro de vida. E tudo isso conversando com um advogado a gente consegue. É muito comum as famílias acharem, já coloquei meu patrimônio dentro da empresa, tá tudo resolvido, mas não tem um planejamento sucessório ali. E aí é pior, porque tem que fazer ali o inventário dessa empresa, apuração de haveres, e aí começa a discussão dentro dessa empresa porque não fez um planejamento sucessório. Então isso também é um problema, porque é aquilo, né? Tem mais barato? Tem, mas vai ser feito da maneira correta? Então, eu não vou fazer porque eu já sei, é só bater um contrato. Também é muito comum. Se fosse tão simples assim, não tinha um monte de São gente anos se de estudo. aperfeiçoando, pra Não, poder fazer um melhor trabalho. e não existe a família perfeita, né? A Não. família perfeita é Só só da no porta-retrato. No É. porta-retrato, né? Que você olha todo mundo ali. Ok. Você está aqui hoje na sua casa, no seu estúdio. Eu não sei da sua particularidade, mas de repente é um bem de família. Uhum. E aí hoje o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho, morre o dono, acabou. Você não sabe. Então, isso vem para resguardar mesmo a continuidade daquilo que você pretende que permaneça no contexto familiar. E isso é possível através da holding, né? Então, aquele que não se resguarda hoje e não busca saber, e muitos que eu conheço falam às vezes assim para mim, puxa, foi bom te encontrar, cara, eu tenho que fazer aquilo, mas não tenho tempo. Não tem problema. O que vai acontecer? O tempo é uma coisa que você às vezes vai perder tempo e não vai ter tempo de fazer. Porque você não vai ter esse tempo. Então, a morte, né? E hoje eu falo da morte com muita naturalidade. Também, gente, pensar Muita na morte, naturalidade. não chama ela. Você vai na hora que você tiver aqui, que está escrito nas estrelas. Ó. Não, Você eu vou vai te ficar um dizer. minuto a mais da hora Eu que vou você te tiver que dizer. ficar. Mas tem que pensar na morte. Você É tem que se ver finitude da morto vida. na história. Se imaginar Mas morto você na se história. ver morto na história e poder desenhar a tua morte é muito legal. E é legal que vira uma brincadeira. Se você É tirar muito o drama, legal. É só tirar o drama da Você parada. pega, faz um desenho no quadro e bota lá o seu cronograma. Trabalha como um negócio. A minha morte é um negócio. Eu quero assim, Isso. eu quero assado, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Tem que desmistificar Isso. isso. Porque fica parecendo, nossa, morreu uma desgraça. Brigou comigo? Morreu, Brigou todo mundo comigo? morreu. O filho fez uma coisa assim. Vou diminuir isso Vou diminuir a sua rentabilidade aqui. aqui nas costas. E aí, você passa a ser o dono do checkmate. Manda quem banca, obedece quem tem juízo. Dono do checkmate. isso aí. É o dono brinquedinho bem legal. da chave do cofre, e aquele cofre. E eu coloco o que eu quiser no cofre, só deixo mexer nesse cofre quem eu quiser. Aí esse cofre pode ser chamado de caixa de Pandora. E aí, voltando nessa temática aí dos aventureiros, por exemplo, a gente viu aquela holding de um cliente que trouxe uma holding pronta e perguntando, na realidade, ele não tinha uma holding, porque era um contrato onde ele transferia ali para dentro os bens todos e ele era num mesmo contrato, e ele era o gestor daquilo tudo ali. Bom, se morrer, tem que fazer a sucessão das Então cotas. isso não é holding. Isso não é holding. Porque aí Mas tem que ele fazer com- tudo. como uma Mas pessoa ele que não tem que fazer. ele comprou essa ideia e mandou fazer como holding fosse. Ah, E apresentou cartão de que tinha uma holding. Então, isso assim, cuidado. Aí como é que faz uma pessoa dessa entender que ela não tem uma holding? Aí, a pergunta que não quer calar, sentado lá, eu falei assim, cara, se você morrer hoje, tudo que você fez aqui vai Não ter que valeu abrir de inventário. nada, cara. Não tem Como assim? serventia. Exatamente. Alguns só descobrem depois. Os filhos descobrem que aquilo não é uma holding, na verdade. Não é uma Gente, Não é uma holding. vocês têm assim mais alguma coisa assim interessante, alguma coisa assim para falar sobre isso, ou a gente já discorreu bastante já para que a pessoa que está assistindo, se ela ficar interessada, eu acho que ela já tem assim um conhecimento pelo menos o basicão indo para o médio, né? Porque eu fiquei com esse basicão indo para o médio, porque eu não sabia nada disso. Eu sei de testamento, de sucessão, direito das sucessões.
mas isso aqui é uma coisa mais simples, que tem um outro tipo de responsabilidade que todo gestor tem que ter, né? Mas, assim, se tiver alguma outra particularidade, alguma coisa assim que vocês queiram falar, e se por acaso não tiver, eu quero que vocês deixem aí os locais as redes sociais, aonde que vocês atendem, o Holding Brasil, como é que é esse esquema aí, se a pessoa tiver que ir. Então vocês deixem aí todos os dados de vocês, apesar de vocês falarem, vai ficar também tudo na descrição do episódio, tá? Todo tipo de informação que vocês queiram vai ficar lá também. Ok. Não, o que eu queria com esse bate-papo aqui é plantar a sementinha, né, na Plantou. cabeça do ouvinte, Plantou na né? minha. Plantar na cabeça do ouvinte a importância que deve ser dada realmente a todo esse legado que com muito suor do seu trabalho você construiu e que você, pelo menos para mim, me irrita ter que pagar imposto quando chega março que eu tenho que fazer meu imposto Eu faço de imposto de renda de renda todo mundo da minha e eu família. não tem jeito porque eu É sou doído, descontada na fonte e ainda tenho Ainda lá tem que pagar pagar depois. Putz. depois e não tem para onde correr, né? Porque eu costumo dizer que o leão, ele é o He-Man, ele tem a força, né? E a gente não tem E para não onde tem correr. conversa com ele. Tem Se pra onde você não correr. jogar o jogo, Então, tá ferrado. se você que levou essa vida para construir esse patrimônio e quer deixar esse patrimônio aí na preservação da continuidade da tua família, que o meu bem maior são os meus filhos, e poder deixar esse legado aí. Então, abre o olho, acorda para isso, começa a pesquisar, marca um estudo de viabilidade, que eu acho que esse é o caminho, é plantar na sementinha do ouvinte que ele deve buscar um estudo de viabilidade. Não é, quanto custa um estudo de viabilidade? Nada que qualquer pessoa não possa pagar. Sim. É o preço de uma consulta de Quando a pessoa de precisa de um dois médico, especialistas que vão fazer um estudo aprimorado para tirar suas dúvidas e você se entender se aquilo é para você ou não. Então, Eu acho que é um plantar investimento na qualidade de vida, né? Exatamente, na qualidade de vida pessoal, familiar, dos Isso. filhos, patrimonial, de tudo. Então, não deixa para amanhã, porque amanhã pode não chegar. É verdade. E aí é importante plantar essa sementinha para que você comece a buscar isso para você. E não é só pelo evento morte. É para você cuidar do seu patrimônio e poder gerir em vida. Ninguém está falando para você morrer. É você poder deixar aquilo ali, como é que você quer que fique, na sequência, e se perpetuar na forma que você quer. Então, Como uma empresa real. como uma empresa. E lembrando também de fazer um seguro para resguardar na falta sua. Sim, é porque uma coisa tem que andar junto com a Sim, outra, que né? a Não pessoa adianta andar física, sem aquilo, porque a pessoa aí cai no física buraco, né? não se comunica com a pessoa jurídica. comunica, é. Então, você ter um seguro seu é uma coisa, e você ter o seguro empresarial é outra. Até para manter o padrão de vida Até daquela para manter, família. exatamente. Para evitar de sabores, né? Sim. Mal comparando, é igual o casal que se divorcia e era um só que mantinha a casa. Uhum. E aí se separa e quer manter o mesmo padrão de vida. Não vai rolar. Não dá. Então quem não cuida, perde, Vai perder. entendeu? Vai perder. Então aqui hoje a ideia é plantar essa sementinha para que você realmente pense sobre os seus bens e trate os seus bens dessa forma, assim, preocupante e zelar, porque quem ama, cuida. E a gente que ama quer cuidar e quer o melhor para a nossa família, né? E saber Então, que se por acaso você for primeiro, que não é garantido isso, né? Mas se você for primeiro, você sabe que vai ficar todo mundo bem. Exatamente. Não é só por morte, né? No dia a dia da gerência ser também mais tranquila para todo mundo, para facilitar a vida também desses familiares que participam, né? É sempre para facilitar. Planejar é um ato de amor. E planejar é facilitar. Sim. E se tiver interesse, nos procure. Nos Isso aí, procure. endereço de Que a escritório, gente WhatsApp, telefone, vai prestar toda a atenção e te ajudar naquilo que precisar. E nosso telefone, o contato, minha rede social é Clara Taruquela, fácil de achar.
E meu escritório é no centro de Niterói. Se a pessoa quiser entrar em contato para marcar, pode ser por direct ou você tem um WhatsApp? Pode ser direto no meu WhatsApp, que meu telefone fica ligado 24 horas por dia. E vai ficar aqui debaixo da descrição desse episódio todos os dados, assim como eu falei lá no começo. Isso. Exatamente. Então a ideia é plantar essa sementinha aí para que ela dê muitos frutos realmente. É isso aí. E não deixar herdeiros, tem que deixar sucessores. É o mais importante. É isso aí. Renata, diz suas redes sociais aí, como é que é? Então, no Instagram é renataribeiro.advogada. Lá eu também fico 24 horas, hoje em dia, com a modernidade. Eu respondo por lá também. Tem o meu WhatsApp e ali, se quiser mandar mensagem no Instagram, direciona para o WhatsApp tranquilamente. Ótimo. E eu também atendo... Bom, pode procurar a Clara, porque ela é excelente. Mas eu atendo na Rua da Assembleia 10, ali perto do Tribunal de Justiça. Com a Binho, No centro do ela Rio, no centro da Isso. cidade. está do Rio de sendo Janeiro. a mesma coisa. Exato. Tá? Uma com a outra a gente trabalha junto, então. E finalizando, deixando aqui o que eu gosto de dizer. É que você não deve deixar problemas para sua família, e sim saudade. Não se deixa problema, se deixa saudade, porque a gente só lembra do que é bom. E quem não pensa na morte, finge que ela não existe, ou se pensa, acha que está agorando, deixa problema. Não sei se você lembra, tinha uma propaganda na televisão muito interessante, que era de seguro. E que morria o cara, a cena da propaganda era o cara no caixão, mas ele tinha deixado um seguro milionário para a família e todo mundo. Festejando que ele valia mais morto que ter vivo, né? Ou seja, é isso, a morte é inevitável. Aham, Mas como vai se dar isso é planejável. é verdade. Eu não sei se você sabe, eu sou corretor de seguros, eu fiz em 1996 aquele curso da Funenseg. 6 meses estudando, depois de 24 provas, passei em tudo. Gente, bacana. eu não lembro dessa propaganda, não. Até falava assim, eu não me lembro o nome. Fulano é bom camarada, fulano é bom Eu lembro da camarada. música. Ninguém pode levar. E todo mundo festejando, né, que ele morreu, deixou um dinheiro, E jogando morto assim para cima, ó. festejando ele mesmo. É. Ou seja, ali ele deixou saudade, porque ninguém ali estava discutindo mais nada. Ninguém vai ter problema Exato. ali. Ninguém discutindo mais nada. Então, assim, vai papai, vai mamãe, tudo bem. Muito obrigado por tudo que vocês A gente fizeram vai ficar pela bem gente. aqui, Vai A ficar gente tudo vai bem. ficar tudo bem. Então, é isso, entendeu? Evitando guerras De uma forma familiares, meio humorística, mas Mas a propaganda tem que ter alguma característica assim, né, para chamar atenção. é para dizer que não é uma coisa triste, é uma coisa planejável. E deixando saudade, não dor, né? Nem litígio, nem Já que é mágoa, né? inevitável, faz direitinho. Né? Exatamente. Não tem outro jeito. Não tem como Exatamente. driblar isso aí. Exatamente. Mas foi um prazer, obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui, Foi esse ótimo. bate-papo. Eu adoro. Eu acho que a mesa de podcast, além de ser um grande aprendizado, é também uma sessão de terapia. É muito bom. É uma troca, né? É. Muito bom. Então, eu agradeço vocês, doutora Clara, doutora Renata, pelo brilho que vocês estão dando aqui ao meu podcast. E se tiver alguma novidade aí, o convite já está refeito, tá bom? Tá ótimo. E eu vou me despedindo aqui de vocês, meus correteiros. Primeiro, pedindo aquele like aqui para esse episódio, porque foi super instrutivo. Olha, consegui 2 pessoas que estão lá em cima na cadeia do conhecimento de holding familiar. Elas agendaram aqui comigo. Então, o mínimo que vocês podem fazer é dar um likezinho aí. E se você também entender que esse episódio cabe a quem você conhece, em alguma particularidade, compartilha com ele, tá bom? Eu agradeço, peço também para vocês se inscreverem no canal e ativar lá a notificação, porque toda quinta-feira tem sempre convidados relevantes e com muito assunto de interesse público. E aqui eu me despeço de vocês e falando que na próxima quinta-feira vem um convidado aí também super top de novo. Até lá então. Gente, muito, muito, muito obrigado. Foi demais.